Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez, e juntamente com o professor Dr. Norberto Kepp, criador da psicanálise integral, ou trilogia analítica, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Dr. Kepp. Acho que a gente pode começar mostrando, no aspecto trilógico, as falhas, por exemplo, do direito, né? Nós temos aqui Rodrigo, que é filho da Cláudia, ele é advogado, ele conhece bem o assunto. Eu acho que ele pode falar quais são, né, as falhas. Eu posso dizer só o seguinte para introduzir, que o direito atualmente é levado mais no aspecto científico e, infelizmente, eles tiraram o aspecto espiritual, que é o fundamento da conduta do ser humano. Então, cada vez que a pessoa comete uma falha ou então não entende direito o que é o direito mesmo, é porque foi retirado o aspecto, vamos dizer, espiritual. Quando a gente fala aspecto espiritual, é o aspecto psicológico, é o aspecto assim da alma, é o aspecto geralmente que a ciência tenta ignorar, e principalmente porque é ligado ao aspecto divino, a Deus, né? A teologia. Então gostaria que o Rodrigo falasse alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de começar por indicar a leitura do livro A Libertação pelo Conhecimento, que explica exatamente o que aconteceu com o direito. Essa ruptura, esse divórcio que o direito fez com o aspecto da teologia, com o aspecto da metafísica, com o aspecto do estudo do ser e o estudo das causas. Isso começou a ocorrer principalmente com os pensadores na época mais moderna, né, como Augusto Comte. E o erro foi acreditar que a razão humana, por si só, seria capaz de substituir a revelação, as questões mais fundamentais sobre o que é o ser humano, as causas psicológicas e emocionais. A razão é um fruto da racionalidade, é algo intelectual, faz parte integrante do processo de conhecimento, mas só se chega ao verdadeiro conhecimento. O que fez esse livro aqui é unindo o aspecto da razão com o aspecto do sentimento, que é a teologia. Sem isso, o direito ficou distante e não consegue mais cumprir o seu propósito de restaurar a paz e trazer o equilíbrio. Você gostaria de dar algum exemplo, não tanto do erro do direito, mas a questão de estar incompleto se não tiver, né, a parte, a gente chama espiritual,
mas é a parte da alma, a parte psicológica. Eu posso trazer um exemplo aqui que acontece, por exemplo, na lei nos Estados Unidos, que é a pena de morte. A pena de morte, ela é aplicada de forma apenas material, considerando que com a eliminação do ser humano, a morte do ser humano, o problema está resolvido. E se nós levássemos em consideração que a lei precisa ser ética, moral, e ela tem que ser espiritualizada, e conforme a teologia, não faz sentido você decretar ou condenar um ser humano à sua morte, o condenando até uma questão espiritual. A lei, ela tem isso, a questão material, mas principalmente psicológica e espiritual. Então, você falou bem no sentido de que se o indivíduo é condenado à morte, o Estado está fazendo, vamos dizer, um assassinato. Nem o Estado tem o direito de assassinar uma pessoa. Então, a questão, por exemplo, das guerras, né? As guerras são, assim, em geral, tidas como necessidades para defender o país do outro, para defender o interesse de uma nação de outra nação. Então, o grande problema dessa questão é que existe até aquele provérbio, né? Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, essa é uma ideia de Cícero, daquele tempo do Império Romano. Então, se o indivíduo se prepara para a guerra, ele está achando que ele tem que entrar numa guerra para resolver as questões, sejam assim com outros países ou a questão interna. Então, deveria usar outro nome, civis pacem. Se você quer a paz, prepare-se para a paz. Quer dizer, se um país, mesmo provocado, seja assim da paz, ele lute para impor a paz, então esse país está, vamos dizendo, fazendo esse adágio, né? Fazendo essa ideia certa. Se você quer a paz, você tem que procurar a paz e não a guerra. Quando um país tem qualquer problema com outro país, uma nação com outra nação, então tem que resolver, vamos dizer assim, numa mesa de negociação. Tem que resolver com embaixadores, com ministros dos dois países para chegar no acordo. E não um atacar o outro para pôr medo. Por exemplo, né, essa questão lá da Europa, se, por exemplo, a questão da Ucrânia com a Rússia, se a Ucrânia não atacasse a Rússia, estaria em paz. Ou essa questão atual, muito perigosa, é que, em geral, a Rússia, quando quer resolver um problema, envia um vaso de guerra, como agora, para se localizar perto de Cuba, né? Cheia de foguetes atômicos.
E depois, o que os Estados Unidos fez? Ele mandou um submarino cheio também de bombas atômicas para a região da Rússia. Os Estados Unidos fez isso, ele está se preparando para atacar. Se a Rússia fez isso, estava se preparando para atacar. De maneira que há um grande erro haver essa ideia de que se uma nação quiser sobreviver, quiser viver bem, ela tem que ter um arsenal atômico, um arsenal de guerra muito forte. Pelo contrário, o ser humano tem que aprender, se ele quiser ter paz, ele não pode atacar o outro, porque o mal, né? Vamos dizer, se o indivíduo pratica o mal, esse mal cai nele também. Esse mal vai e volta, né? Como dois passos, né? Atinge a outra nação e atinge a própria nação. De maneira, se a humanidade quiser paz, ela, vamos dizer, tem que seguir a orientação de Cristo. Cristo não falava amai-vos uns aos outros. Se ele falou isso, não é armai-vos uns contra os outros, preparai-vos na luta um contra o outro. Ele não falou isso, ele falou para amar. Então, se o ser humano, em vez de amor, de afeto, de amizade, ele tiver assim, desconfiança do próximo, ele tiver desconfiança do outro país, é claro, né? Ele vai ficar preparado para ou resistir a qualquer ataque do outro, ou ele próprio poder atacar e conseguir, vamos dizer, uma nova guerra. Então, a questão da guerra em si é uma patologia da humanidade. A guerra não pode existir. De maneira que o país, e isso, a Europa é terrível, né? E fazer guerra. E o Brasil, nesse sentido, é muito bom. O Brasil é um exemplo para a humanidade, que o brasileiro, em geral, ele quer resolver o problema através de negociação. Agora, a gente pode voltar para um outro campo também, que não é completo ainda, é o campo da medicina. Qual é, por exemplo, o grande problema da medicina? Na minha opinião, eu acho que o grande erro da medicina, quer dizer, uma coisa que a medicina não é completa, é falta de colocar questões do espírito, da alma, dos vícios, né, como é chamado. Quais são os vícios, né? Arrogante, inveja, a raiva, ódio, a questão de avareza, a questão de luxúria, a questão assim, de preguiça. Então, o grande erro da medicina é não tratar dessa parte espiritual do ser humano, que qualquer problema que o ser humano tenha vem da alma, ao contrário do que antigamente, né, até agora, pelo menos, a ideia é isso, né, que a questão é assim do corpo, a questão
da medicina é tratar só do corpo, é tratar só da matéria. O que a doutora Julieta acha? Justamente, doutor Keppe, a gente vê que sem o estudo da teologia, da espiritualidade e a junção com a filosofia, a medicina, se focando apenas nessa ciência positivista, ela faz muito prejuízo e gera muito sofrimento para os seres humanos. E quando nós voltamos para essa medicina integral, trilógica, que trata o ser humano como um todo, os resultados são muito bonitos. Muito interessante ver que, tratando realmente da vida psíquica, o corpo vai seguir e vai se restaurar no seu funcionamento mais normal. Então, há um fator, viu, doutora, que é muito importante que o povo saiba e até o pessoal da profissão também veja que toda e qualquer doença vem da onde? Vem da alma, vem da parte espiritual. Não existe nenhuma doença no corpo que não seja assim de origem. A gente pode falar da alma, que não seja da parte espiritual. O primeiro elemento, por exemplo, a adoecer é a alma. E a alma doente, é claro, né? O corpo não fica doente sozinho. Ele é praticamente vítima da alma. Doutora dentista, quer falar alguma coisa? Eu queria comentar que na odontologia acontece a mesma coisa, né? Não se considera a principal causa das doenças bucais, que é psicológica, né? Emocional. Então, eu trabalho nessa área, odontologia, aplicando a trilogia analítica há 41 anos. E eu observo na prática que aqueles pacientes que tinham muitas doenças bucais, com esse tratamento, eles vão percebendo que eles não são vítimas das doenças, que eles têm essa participação que vem da alma. A questão da muita tensão, na raiva, muita angústia, ansiedade. Então, o que acontece? Eles aprendendo sobre a verdadeira causa, eles começam a não ficar criando mais doenças da boca e do corpo em geral, né? E também a recuperação é muito boa. Então, essas pessoas que têm muitas doenças bucais, todas precisariam de uma terapia, né, para lidar com a parte emocional, que é das emoções negativas que causam as doenças bucais. No tempo, né, passado, no tempo do Freud, no fim do século XVIII, no final, né, praticamente desse tempo, existia a questão da hipnose. O próprio Freud, o Freud foi praticamente no começo do século XX, final do século XIX. O próprio Freud hipnotizava para saber o que a pessoa teria assim escondido. Então, na hipnose, geralmente a vida espiritual, a vida do pensamento, a vida das intenções, a pessoa fala. A hipnose é um processo de trazer a vida inconsciente para a vida consciente. Então, esse processo Freud usou no início e também os outros psicanalistas. Mas o problema é que se não é algo assim trabalhado, né? Se o indivíduo tem um defeito ou então uma falha qualquer, se ele não trabalha com aquilo para chegar a uma conclusão,
Se ele faz só a hipnose, então na hipnose, ou esse processo, né, de intuição, leva a pessoa a, no momento, revelar. Depois que acorda da hipnose, a pessoa esquece tudo e sem efeito algum para melhorar. Então, a psicanálise, né, em geral, mesmo a que veio de Freud, é uma psicanálise, aliás, a verdadeira, né? Psicanálise veio mesmo dele. Então, o que é assim importante é que o ser humano, pouco a pouco, através dos analistas, ele vai percebendo e conscientizando que problema que ele tem. Então, sabendo que, por exemplo, um problema é grave, eu posso dar exemplo, né, de arrogância. Então, se o problema de arrogância é muito forte, é claro, né, que aí os outros problemas também começam a se manifestar, a inveja, a questão da preguiça, a questão do ódio, da ira, a questão da avareza, da gula, a questão da luxúria. Então, todos os problemas do ser humano começam a ser escondidos no inconsciente por causa da arrogância e ele, então, não sara. Então, a questão dessa parte, né, da medicina, principalmente, é tratada a parte, a gente pode dizer, espiritual, é tratada da alma. Então, nós temos um livro chamado A Medicina da Alma. Esse livro é justamente para mostrar que não existe nenhuma pessoa que não seja doente, primeiramente na alma. Então, a alma é doente. O que é a alma? É que manifesta essas atitudes assim viciadas, né? Ódio, inveja, essas atitudes. Então, com isso, o corpo sofre. Então, começa a ter problemas de enxaqueca, a questão, por exemplo, de dor de cabeça, né? Se os senhores notarem, os senhores verão que geralmente as pessoas que têm muita dor de cabeça e não tem nenhuma lesão no cérebro, né? É uma questão psicológica. Então, existem milhões de pessoas que sofrem de dor de cabeça, de enxaqueca, de problemas assim, e que não sabem que é por causa de uma emoção. Se a pessoa quer uma coisa, é contrariada, e ela é muito arrogante, é claro, né, que ela vai ficar com dor de cabeça. Se uma pessoa tem constantemente dor de cabeça, é sinal que é uma pessoa assim extremamente voluntariosa. O ser humano que fica doente nesse sentido é praticamente uma doença assim da vontade. A pessoa quer fazer valer a vontade dela e não a verdadeira vida. Ela não quer ver que ela tem que fazer o bem. Então, eu tinha uma cliente ontem que ela disse essa questão, né? Que o pai é americana, né? Que o pai falou para ela
não deixar ninguém tirar vantagem dela. Nenhuma vantagem dela. Então, eu estava mostrando para ela que qualquer coisa que uma pessoa faça no trabalho, que seja um trabalho correto, né? Qualquer coisa que a pessoa faça, ela está dando vantagem para o outro. Então, se não quer que o outro tire vantagem, ela tem que parar de fazer qualquer coisa. A vantagem vem se a pessoa já trabalha, de maneira que os senhores podem notar quais são os países que são mais o povo trabalhador, né? Praticamente, né? Vamos dizer, China, Japão, antigamente Alemanha, são os que trabalharam mais e que tiveram maior progresso. Isso Estamos mesmo. na hora e até a próxima. Até. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.